Olá, boa noite. Estamos entrando ao vivo. Boa noite, Alê, minha companheira de todas as lives. Ó, um beijo para você e pro Fábio, viu? Eu sei que estão sempre aí na audiência, né? Tomando aquele suco natural, né? Direto dos campos do agronegócio do nosso Brasil, né, Alê? Cris, boa noite, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Vamos chegando. Oi, Gustavo. Como vai? Tudo bem? Camila, boa noite. Sejam muito bem-vindos para mais uma noite incrível. Para mais uma aula, né, gente? E vou falar para vocês hoje, né, professora. Ela manja muito do assunto, né? A nossa convidada de hoje é Tiziane Figueiredo. Nós carinhosamente a chamamos a rainha do barter no agro, porque ela dá aula, gente, sobre crédito, sobre barter, todas essas fases do direito. A Tici é top. Ela fala muito, ela manja muito, ela entende. Então vocês podem ficar aí à vontade, né, para fazer perguntas, para mandar as perguntas. É aquela live, como vocês conhecem, super interativa, vamos participar. E aqui o nosso objetivo é trazer as protagonistas, aquelas que fazem história, aquelas que vão lá, né, fazem acontecer, sem fake news, sem conversa atravessada. São as mulheres que fazem a diferença no agronegócio. E nós desejamos poder trazer aqui para vocês todas as mulheres possíveis de todos os campos e de todos os segmentos do agro. Porteira para dentro, porteira para fora, produtoras, esposas, companheiras. Porque, gente, o papel da mulher é muito importante, né? Ela é sensível, ela tem aquele olhar sistêmico, ela consegue tocar, né, entender todos os setores, todos os segmentos. A gente tem além de ter esse olhar estratégico amplo, né, a gente consegue pegar os detalhes das coisas e isso faz toda a diferença. E também, se você acredita, lembrou de alguém nesse momento? Oi, Shelly, que você acredita que deveria estar aqui com a gente? Sejam estudantes, as pessoas que estão começando no agro. Aqui é o lugar, assim, gente, para conhecer e aprender com quem faz, né? Com quem entende das coisas, tá bom? Então pega aí o aviãozinho, manda para as pessoas que vocês acreditam que seria interessante estar aqui aprendendo com a gente. Salve, tudo bem? Meu marido, vi que a Amandinha entrou. Ana, tudo bem? Boa noite. Então, se vocês lembrarem de alguém, manda o aviãozinho aí, convida, fica à vontade. Vamos levar a história dessas mulheres, a realidade do nosso agronegócio para todo o nosso Brasil, para todos os cantos do nosso país. Isso é muito legal. E é a gente, assim, fazendo a diferença, comunicando e falando, né, da realidade. É o dia a dia do agronegócio contado por quem faz acontecer, né, pelos protagonistas, tá bom? Eu já vi que a Tici está na área, ela já chegou, né? Tiziane, essa baiana maravilhosa, arretada lá de Itabuna, na Bahia, que hoje mora em São Paulo. Vou chamar ela aqui. Elô, a nossa companheira de todos os dias, que está sempre aqui conosco. Teacher Mara está sempre conosco também. Antes de chamar a Tici, né, quero mandar um beijo gigante, gente, para as meninas de Rio Brilhante, né? Tem uma mulherada do agro lá, que elas apoiam, que elas compartilham, que elas, né, convidam, em especial a Alexandra, que, assim, é um apoio muito bacana. A Isabela. Meninas, um beijo grande e bora mandar aviãozinho para todos, né, para toda a galera aí de Rio Brilhante. Carinhosamente também quero mandar aquele super abraço para todas as meninas do núcleo, né, das mulheres do agro aqui de Maracaju, que é uma potência, é uma força danada. Eu falo, a gente tem unidade e a gente faz acontecer. As meninas da Agrícola Canadá também, que estão sempre compartilhando e ajudando a convidar. Cidrolândia, todas as meninas também que estão sempre conosco, em especial a Roana, que ela não se economiza em compartilhar aí o convite das lives. E eu quero agradecer a todos vocês que pegam aí os nossos posts e esparramam para todo o Brasil. Que não parem de fazer isso. Gê, um beijo grande, amiga, que tá lá no Paraná, né? E então, que não parem de fazer isso. Vamos levar, né,
essa informação, esse conhecimento e essas aulas, verdadeiras aulas e módulos de MBA da vida real, tá bom? Gente, muito obrigada. Agora eu quero assim que vocês mandem o dedo nos coraçõezinhos aí, que eu vou chamar a Ticiane, né, para abrilhantar Curitiba, né, Ger? Beijo grande. Para abrilhantar conosco essa noite, contar a história dela, falar sobre barter. Então, assim, daquela aula que ela é acostumada a dar. Quem conhece sabe que ela é topíssima, tá? Vou aqui achar a nossa convidada. Disse já tá aqui. Vamos adicioná-la. Conversa. Fran. Coração, gente. Muitos coração aí para ela. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Olá, pessoal. Boa noite. Oi, Tice. Boa noite. Eu quero aproveitar agora, né? Pessoalmente, ao vivo, para te agradecer por você ter aceitado, né, vir fazer parte desse desafio conosco, somar nesse projeto, né? E eu sempre gosto de frisar que você está nos presenteando com uma das coisas mais preciosas que o ser humano tem hoje, que é o tempo. Então, eu honro e louvo pela sua vida, por você ter aceitado fazer essa live e dar essa aula na noite de hoje, Tice. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu acho que esse é um projeto muito importante, né? Eu sempre falo, quanto mais a gente divide conhecimento, mais a gente multiplica. Então, estou aqui. Podem perguntar, pessoal, que vai ser bem interessante e para mim vai ser uma honra. Já estou com saudade de Maracaju, né? Por causa da quarentena esse ano eu não rodei Brasil, mas ano que vem eu mato a saudade. É verdade, né? Esse ano 2020 tá bem diferente, né, Tice? Assim, o nosso planejamento foi virado de cabeças para o ar. A gente teve que se reinventar, né? Sim, e eu acho que esse é um ponto, né, que demonstra muito. Eu sempre falei isso nos eventos, o agro, né? Porque quando o pessoal fala, nossa, agora a gente está num cenário de incertezas, mas trabalhar com agro é trabalhar com incerteza, trabalhar com futuro, né? Você não sabe como é que vai estar o preço da soja, então você sempre tem que trabalhar se preparando para isso. Então eu acho que o interessante, né, se a gente pode trazer algum aprendizado dessa situação tão delicada é essa questão da gente se reinventar, né? Que não é fácil, não é fácil, exige muito da gente, mas mostra também a nossa capacidade, né? É verdade. 2020 realmente foi o ano, né, da reinvenção e do aprendizado. A gente, assim, e o ser humano, nós somos especialistas em nos condicionar às coisas, né? Sim. E isso foi só assim, no começo ficou meio coisado, mas nós pegamos o jeito e tá aí. O exemplo disso é esse tanto de eventos online na era do digital, essa proximidade que tudo isso vem causando, né, Tícia? Eu acho que a gente nós adiantamos em 5 anos ou mais, eu não sei, muita coisa voltado a essa pegada da tecnologia, né? Exatamente. Principalmente no agro, a gente está aplicando muito, na verdade, acelerando, né, os processos de digitalização no agronegócio, que é algo muito importante, né? Então, um pouco na dor, né? A gente está acelerando, já estava acontecendo, mas agora a gente viu uma necessidade de avançar com as assinaturas, os registros, né? Esse é um ponto. Mas Uhum. uma coisa legal que você falou, o que agora está tendo muito evento online, né? Por mais que a gente sinta, eu sinto muita falta do. Eu gosto de gente, né? Quem me conhece aí nos eventos sabe que eu gosto. Mas eu acho que quando você cria conexão, porque o que são essas redes? São conexões. E quando a gente de fato cria conexões verdadeiras, né? Eu acho que essas conexões acabam superando a distância, superando tudo, né? Uma das minhas melhores amigas é a Mari e eu conheci ela no MBA online, né? Quais as chances? Então, eu acho que quando você cria conexão com as pessoas, isso é muito verdadeiro e transparece, independente de ser online, independente da distância. Concordo plenamente com você. Eu falo, gente, eu também. A minha filha fala assim, mãe, você é muito pegajosa, porque eu sou do abraço do beijo, gente. E se some da minha vida, assim, às vezes naquela correria, se desaparece, eu tenho o hábito de mandar o WhatsApp, oi, passando para te dar um abraço, para saber como você tá, para perguntar. E tem isso, acho que faz todo o sentido. E quer queira, quer não, gera esse relacionamento e essa conexão que a gente está vivendo. Eu acho que isso é muito legal, Tice, como que eu posso te falar? É um relacionamento positivo, uma confiança.
Porque hoje, olha o que nós estamos vivendo. Eu estou em Maracaju, você em São Paulo, te contei do projeto, né? E o que é isso? Em algum momento houve essa conexão, né? Sim. Houve esse contato e essa proximidade. E um sim aí. Então, realmente, eu acho que o contato, o rapport, eu acho que isso. Tô viajando, mas, gente, é só quem entende essa conexão de alma, né? Se vai Sim, pegar. E isso existe, né? Existe. com Ah, certeza. agora eu vou parar de conversar fiado, gente. Ela tem muito conteúdo, né? Ela tem muita coisa para contar pra gente. E a nossa, aquela perguntinha básica que não quer calar, Tice. Você pode aí fazer aquele apanhado geral, aquela linha do tempo, como você preferir? Nos conta como e quando você foi parar no agronegócio. Como que o agro chegou na tua vida? Como, né? É muito interessante porque, assim, Isso, a minha, Marta, isso é amor. a minha trajetória com o agro, ela se deu, vamos por assim, em forma profissional se deu acidentalmente, vamos em aspas, porque eu entrei num escritório que estava com uma área especializada, ainda estava desenvolvendo isso, eu entrei como estagiária no consultivo e fiquei até hoje, eu sou gestora dessa área, né? Então, profissionalmente se deu como isso. No entanto, na minha vida pessoal, eu sou filha de produtor, né? O meu pai e meu avô, né? A parte paterna aí são produtores de cacau na Bahia, né? Então, Cacau. exatamente. Então, aí, se puder fazer a brincadeira que o pessoal da sucessão sempre fala, né? Eu seria a herdeira e não a sucessora, porque no caso, eu não, nesse caso específico, ou pelo menos por enquanto, eu não tenho interesse em assumir a fazenda, nem tocar, né? Então, eu seria somente a herdeira. Esse é um ponto interessante. E aí, só que profissionalmente, eu realmente vim pelo direito, né? E essa foi uma parte interessante também, Rô, porque quando eu vim pelo direito, e o pessoal nunca imaginou nessa conexão do direito com o agro, eu entendi que cada vez mais eu precisava entender o agro, entender o produtor, entender o dia a dia, mesmo trabalhando muito com credores, vamos por assim, com quem vai financiar. E isso me abriu muitas portas, porque eu criei uma empatia, eu consegui entender melhor o negócio, não fica aquela coisa fria do direito. E quem conhece, quem já fez direito, você já fez, ou quem aí trabalha, né? Aliás, conhece o pessoal do direito, parece que a gente tem uma das matérias, nos 5 anos a gente tem uma matéria que é 6 nob, né? Porque advogado é uma coisa bizarra, né? E eu sempre detestei isso, né? Tipo, tanto que quando o pessoal fala doutor, eu falo, gente, nem fiz doutorado, eu quase não consegui terminar MBA de tanta correria que é a vida, né? Não me chama de doutor, me chama de Tiziane, de Tice. E eu acho que isso também é o que me conecta, porque eu gosto muito do direito, mas eu não gosto desse floreio, desse distanciamento, dessa coisa que o direito traz, né? Em si. Então, foi mais ou menos essa a minha trajetória aí com agro. Eu fiz MBA na Exalc, né? Fui muito em dia de campo, então eu gosto do salto 15, mas eu também coloco uma botina, então a gente vai variando. E a gente pode ir com aquelas botinas de salto pro campo. Tá tudo bem, é mais Tá difícil, tudo né? bem, Mas tá tá tudo tudo bem. O certo. pessoal Tá me tudo zoa certo. porque eu vou maquiadona no dia de campo, né? Coloca da cílio postiço, porque eu sou assim. Viu? Mas estamos junto. Maquiadas e do agro. Eu falo, não saio de casa sem uma maquiagem. Amo, né? Isso tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas que bacana. E me chamou a atenção quando você fala, né? Nos remete lá no tema da Mari também, né? Quando você fala, eu sou herdeira e não sucessora. Quanta gente nessa situação, quando a gente olha hoje para as nossas propriedades, para as empresas, dentro do nosso cenário, né? Até porque o agro, assim, gestão é uma coisa muito nova no agro, né, Tice? E Não não é é para tão amador, recente. né? Não é para amador. Eu acho que você Exatamente. tem que ter uma clareza muito. Para mim, eu tenho essa clareza. Eu sempre tive, mesmo sem entender, né, essa questão, eu entendi com a Mari, né, a rainha da sucessão, então eu aprendi muito disso. Rainha do barter, a Soninha é a mãe do agro, A né, mãe do Soninha? agro. Bem-vindo, Mari chegou. Chegou. E A aí, rainha da assim, sucessão.
eu acho que é importante ter essa clareza, porque eu acho que a saúde do negócio vai depender disso, em qualquer questão, né? Seja se for uma sucessão na fazenda, na distribuição, enfim. Até se a gente brincar na questão da sucessão na gestão mesmo, nas empresas, né? Que é difícil, às vezes, você passar, né? Aí o cetro, né? Vamos por assim. Então, isso é muito importante. E eu sempre tive essa clareza, né? Não sei, no futuro isso pode mudar, mas eu acho que agora esse é o meu lugar. E eu gosto muito do lugar onde eu estou. Isso é muito bacana. E enquanto esse tempo está passando, a gente vai preparando os donos do bastão para essa sucessão, porque ainda é um assunto muito novo no nosso segmento, ainda causa, não tanto quanto no passado, mas ainda causa um pouquinho de desconforto. Mas tudo vai se ajeitando no seu tempo, né? Com certeza. Tice, vamos lá. Evoluir mais um pouquinho, estou curiosa, quero conhecer toda a tua história. Quando assim você olha a tua jornada, quando você olha a vida da Tice até aqui, como você me disse, oi Roberta, seja bem-vinda. Quando você me disse que morou fora do país, teve em 2 outros lugares que te deram uma bagagem, te deram uma visão legal. Quando você pega aí a vida da Ticiane, qual que é aquele assim maior desafio, aquela coisa assim que você pensa e respira, fala, Senhor, eu achei que eu não ia dar conta, mas deu certo. Conta aí pra gente. Olha, eu acho que eu tive várias fases, né? Então, só falando o overview aí para o pessoal entender, eu sou baiana, eu nasci em Itabuna, Bahia, uma região periférica ali de Itabuna. A família da minha mãe toda de origem bem humilde. E aí minha mãe casou, né? Então eu tive a oportunidade de morar na Suíça, morei no Equador. Uau. E voltei para o Brasil. E assim, desde criancinha eu sempre amei muito o Brasil. E então, tanto que o pessoal perguntava, por que você não quis ficar lá? E eu detestava morar fora, porque eu sempre amei muito o Brasil, eu sempre amei a farofa de ovo da minha avó. Então, tipo, nada substituía isso. E ainda bem, né? Então eu morei e depois eu morei com a minha tia, que na verdade a minha tia que eu falo, ela me criou. Então ela é minha mãe, né, na verdade. Legal. E aí, enfim, eu ficava nessa ponte, né, aérea São Paulo-Bahia, estudei no Colégio Militar da Bahia, né? Por isso que às vezes eu sou linha dura, né? Estudei no Colégio Militar. E aí vim para São Paulo. Eu acho que um dos maiores desafios em São Paulo, de fato, foi porque o pessoal aqui ele é bem preconceituoso com o nordestino. Isso é um ponto complicado, né? Aqui em São Paulo. Mas eu não tive muito isso, porque como eu não tinha sotaque, o pessoal não identificava, então tinha esse ponto. Mas pensando em toda a minha trajetória, eu acho que eu tive 2 pontos que foram os pontos que foram mais fortes. O primeiro ponto foi assumir gestão mesmo, né? Eu assumi bem nova, então eu basicamente, assim, eu me formei, eu já estava assumindo uma carteira de uma multinacional. Antes disso, eu já trabalhava à frente. Mas quando eu me formei, com 23 anos, eu já estava assumindo uma carteira de uma multinacional no escritório. Isso foi muito desafiador, porque por mais que você pense em liderança, né? O que é isso na prática? Então, eu vivenciei muito na prática, eu estudei muito sobre isso. Então, foi muito desafiador, porque eu tive a questão de ser mulher, de ser muito nova. Então, eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu sempre fui de me jogar. E o segundo super desafio foi o livro, sinceramente. Porque o livro Conta um pouquinho pra gente. A Roberta tá aí, a Mari tá aí, as meninas do livro Mulheres do Agro, ó. Exatamente. Lançar um livro foi um desafio muito forte na minha carreira, porque eu tive que conciliar a minha carreira do escritório, das palestras, das coisas que já estavam em andamento, ainda escrever, revisar o livro com as meninas, mas mesmo assim, mesmo em 4, foi muito desafiador. Eu sempre brinco que o pessoal, assim, quando o pessoal pergunta, né, como foi lançar um livro? Eu falei, foi a melhor coisa da minha vida. É esse mesmo. Foi a melhor coisa da minha vida, mas assim, foi desafiador em níveis extremos. Eu adoecia, a Soninha tá de prova, porque a Soninha me chamava atenção. Eu adoecia, caía de cama, No lançamento eu tive ler em uma mão de tanto tirar o plástico, porque a gente esgotou, né, 1.500, então, tipo assim, foi um negócio surreal. Assinar também, minha mão tava queimando de autografar. Eu lembro, eu tava lá no congresso. Nossa, teve um momento que, assim, eu nem comia direito, nem ia no banheiro. Então, assim, foi desafiador.
E isso, Rô, uma coisa interessante disso, que eu gosto de trazer muito, de se respirar por aparelho, Por foi isso. aparelhos. É, tipo, uma coisa muito foda disso, eu falo palavrão, Ah, né, gente? Então, fique à eu até vontade. tô me A aula é controlando sua aqui. hoje. Mas uma coisa muito interessante disso foi que eu trago como lição de vida, eu sempre falo isso, é que assim, às vezes o pessoal acha que porque você está fazendo o seu sonho, porque é a coisa que você mais gosta, que não vai ser duro. Nossa, foi duro de eu acordar e não quero mais. Tipo, Você se perguntou o que que eu tô fazendo? Onde não, eu fui me meter? por quê, né? Então, assim, porque foi difícil, foi muita coisa, muita responsabilidade, sabe? A responsabilidade com as mulheres que a gente estava contando a história, aquela pressão, aquela ansiedade, até a síndrome da impostora, ninguém vai querer, sabe? Aquelas coisas que acabam passando. E é muito duro, porque você tem que brigar contra você mesmo o tempo todo. Madrugadas acordadas. Madrugadas acordadas. E chegar lá e tá tudo bem, maravilhosa, diva, e por dentro queimando que você dormiu 3 horas por dia, né? Então, o que eu quero dizer é assim, você vai realizar, às vezes, o sonho da sua vida, vai ser algo incrível, vai ser uma sensação incrível, mas não quer dizer que a jornada não vai ter pedregulhos e você vai ter que andar descalça, entendeu? É basicamente isso. Então, isso que eu sempre Que gosto, porque mensagem. a gente vai realizar o sonho, mas assim, a gente não pode romantizar o caminho. Não é que vai ser lindo, né? É lindo assim. O final vai ser muito bonito, mas o caminho ele vai ser duro. Então a gente tem que entender isso e ter resiliência para chegar no final. Se eu não tivesse tido essa resiliência, eu não estaria colhendo o que eu estou colhendo, o que a gente está colhendo hoje, né? Acho que é mais ou menos isso. Que bacana. Ó, falei, ó, a mensagem, o aprendizado que a Tice deixa aí. E, gente, quem não acorda com uma síndrome do impostor? Quem tem dia que não quer pegar e cobrir a cabeça e falar, deu, aonde eu fui me meter? Né? Mas é como ela falou, quando você tem um sonho, você tem um desafio, você tem um projeto, você se enfiou nele, né? O mínimo que você vai querer fazer é o quê? Entregar. Então, faça chuva ou faça sol. Vai ter dia ruim, né, Tice? Vai. E eu acho que esse é o ponto, né? A gente não pode, a gente tem que entender tudo como uma jornada, né? Ah. Então, você não pode achar que tipo a jornada toda vai ser bonita, né? Ó, a Ger Então, falando, achava que era só ela. Não, amiga, nós estamos juntos. não. Então, assim, o final vai ser muito lindo, mas não vai ser fácil. E às vezes a gente acaba, sabe? Por isso que eu sempre falo, a gente acaba desistindo porque foi muito difícil, mas aí você não chegou até o final, né? Então, eu acho que você tem que ter isso, né? Principalmente as mulheres, que a gente tem esse peso da síndrome de impostora, do peso da sociedade e tudo mais, né? Eu acho que a gente tem que ter em mente isso. Vai ser difícil. E se você é mulher, vai ser um pouco mais difícil. Eu sei que é difícil também para os homens em algumas circunstâncias. Então, assim, eu acho que individualmente cada um tem sua dificuldade. Então, vai ser difícil. Então, o que eu gosto de pensar é assim: se a gente tem um propósito, vai até o final. Porque quando você consegue, é uma sensação tão incrível, que é tipo aquela frase, sabe? Primeiro vão perguntar por que você está fazendo, e depois vão perguntar como você fez. E isso é muito real em vários pontos da minha vida, sabe? Então, Gente, super eu concordo. gosto Coração, muito. gente. Nossa, é muito top, muito lindo. E isso, assim, dá um gás danado, porque é mulher falando para outra mulher, somos nós, é em unidade, e tá tudo bem. Então, às Sim. vezes você fala, meu Deus do céu, eu tô sozinha. Não. Nós estamos todas juntas e isso é um dos motivos de nós estarmos aqui toda quinta-feira. Uma pelas outras e levando, transbordando e tocando vidas. Com Maravilhoso, certeza. gente. Maravilhoso. E, Tice, quando assim, você também olha, faz esse overview, me fala assim, que, que fato, que momento da sua história, da sua trajetória, você ama lembrar, você acha assim, nossa, valeu a pena. É um fato gostoso que você viveu. Compartilha aí com a gente. Marcante. Olha, eu vou falar que assim, eu tive dois muito marcantes, um foi mais, né? O primeiro marcante para mim foi em 2016, que eu fiz uma palestra no Congresso de Crédito e eu era a única mulher e eu ia dividir o painel com mais dois homens e aí deu um problema e eu fiquei com o painel sozinha no meu horário, eu tive mais horário e aí ficou aquele negócio, aquela sensação.
era 25 ou 26 anos, e na frente, nesse congresso de crédito, que é tipo Conacred, são só cargos de chefia, e eu fiquei nervosa, mas eu falei, tô aqui, né, vamos lá. Não dá pra correr. Não, e aí foi incrível, eu consumi mais tempo porque eu tava no painel, e aí eu falando de barter, de crédito, e eu me senti super empoderada, e eu sempre gosto de falar disso, porque para mim foi uma realização muito, muito pessoal, muito bonita. Ao mesmo tempo, eu sempre critico. É um orgulho ter tido ali, ter sido a única representando, mas é uma vergonha por ter sido a única, porque a gente não pode comemorar sermos as únicas mulheres em congressos, né? Então, assim, legal. É um misto. Eu tava feliz, mas também é meio vergonhoso, né? Eu acho que a gente sempre tem que fazer essa reflexão. Agora, cadê minhas companheiras, né? Exatamente, a gente tem sempre que trazer junto. Em qualquer circunstância, eu sempre gosto de falar assim, que a gente tem que você não tem que se envergonhar necessariamente pelo seu privilégio, você tem que se responsabilizar por eles. Então, eu sempre me responsabilizo pelos privilégios. Se eu tenho um espaço, eu vou tentar abrir esse espaço para outras pessoas, para outros homens, para outras mulheres. Se eu tenho voz, eu tento fazer indicação para o pessoal conseguir emprego. Então, eu me responsabilizo muito pelos privilégios que eu tenho. Mas aí, voltando no outro evento que foi incrível, que foi o do livro. Quando a gente subiu no palco para falar lá com a Kellen Severo, tudo mais, quando eu subi, aquela luz, aquele monte de gente, 2.000 mulheres, chega, deu uma tontura, uma vertigem. E é muito bonito porque eu gosto de uma história que a Mari sempre fala, que em 2 eventos anteriores ela falou, nossa, meu sonho é subir naquele palco. E era algo muito distante pra gente, né? E aí, quando você tá ali, você sabe... Eu nem lembro o que eu falei, sinceramente, né? Eu não lembro o que eu falei. E, assim, é um negócio assim, eu só lembro que eu tava lá. E aí tem Alguém gravou? Tem as fotos pra provar que eu tava lá. Eu não estava delirando, né? Então... isso é algo real. E aí, quando a gente desceu... Boa noite, Bruna. Bruna. Quando a gente desceu e as mulheres vindo conversar, sabe? Parabenizar a gente. Nossa, foi um negócio, assim, épico, sabe? Épico. Dor do corpo saiu, vontade de fazer xixi parou. Tudo aconteceu. E em algum momento da tua vida, antes disso tudo, Tícia, você visualizou? Você imaginou que você escreveria um livro? Não, vou ser bem sincera, não. Eu imaginei muitas coisas, que eu sempre brinco que eu sou muito ambiciosa. Eu não tenho vergonha de falar isso, né? Eu gosto porque às vezes um colega chegou pra mim e falou, nossa, você é muito ambiciosa. Eu falei, obrigada. Por que isso? Um acidente de carro, porque a gente não lembra. Tipo assim... A Mari. Então, assim, eu sempre fui muito ambiciosa. Então, eu sempre pensei coisas grandes, eu sempre desejei coisas grandes pra mim, de fazer a diferença, de causar impacto. E eu nunca imaginei que isso seria através, tipo, do livro das Mulheres do Agro. Que a ironia é que no mesmo ano, né, eu também fui coautora em um livro de direito, né? E foi tão loucura que eu não consegui ir no lançamento do meu próprio livro do direito por causa das coisas que estavam acontecendo das Mulheres do Agro. Então, foi loucura. Mas, assim, eu nunca imaginei, né? Mas eu sempre quis fazer algo que impactasse. E o livro fez isso. Ele impactou a vida de outras mulheres, tanto que deu visibilidade. Muitas mulheres, tipo, que estão no livro, estão estourando em palestras. E eu fico muito feliz, porque eu falei, nossa, olha que legal, né? Tipo, isso é muito legal. E é muito representativo e importante, né? Pra gente, muito. sabe? E me veio aqui agora, tá fluindo. E como que juntou a Andréia, a Marielle, a Roberta e a Tice e criaram? Em que momento vocês estavam sentados num café? Foi numa aula? Conta pra nós isso aí. Aconteceu em vários momentos, né? O primeiro foi... É assim, o que acontece? Eu e a Rô, aqui em São Paulo, apesar das duas morarem em São Paulo, a gente só se via nos eventos. Acontecia um evento, eu via a Rô, era esse negócio muito doido. E a Rô... É Master Internacional, então também tinha essa questão dela estar no Brasil, né? Topíssima, Rô. Top. E aí, Roberta, o que aconteceu? A Rô, ela queria muito contar a história da Norma Gato, porque foi algo que impactou muito na carreira dela. E quando ela conheceu a Norma e tudo mais. E aí, ela falou, nossa, eu queria contar, então tava ainda essa coisa mais embrionária, né? E aí a gente começou a conversar e tudo mais. Aí a gente adicionou a Mari, adicionou a Deia na conversa e começou a surgir. O livro, eu acho que inicialmente ia ter
sei lá, 10 capítulos, 12 mulheres, alguma coisa assim, a gente foi para 50 para você ver como é tudo doida mesmo. E assim, foi incrível. Mas foi muito orgânico, sabe? A construção foi muito orgânica. A ideia nasceu, vamos dizer assim, do coração. Mas a construção foi muito orgânica. E assim, a gente sofreu muito, porque toda hora a gente falava, ai, fulana não vai estar. E aí a gente não tinha mais página, né? E aí a gente, porque se desse, a gente colocaria várias, mas a gente tentou ser o mais plural possível. Pequenas, grandes, dentro, fora da porteira, mas assim, óbvio que no final não deu conta de todas, mas assim, toda vez que vem alguém no meu inbox, vem alguém falar comigo, que o livro tocou, que foi incrível, eu fico, a missão foi cumprida, né? Eu acho que isso é importante. E ficou uma leitura gostosa, leve, você Ficou. vai, leve e profunda, né? Porque teve gente que fala que chora, porque tem uns capítulos que não tem como. Então, eu achei legal isso, que a gente conseguiu. Não, foi topíssimo, muito legal e assim, e lindo que vocês trouxeram várias realidades. E tem a história da Sônia, que está aí, a Sônia Bonato, que está conosco. Soninha, a mãe do agro. Uma A mãe do agro. Uma história que me impactou bastante foi da Nonô. Eu chorei Sim, quando eu li, porque sabe o que eu achei muito lindo, Tice? Assim, a sinceridade dela abrir o coração e compartilhar. Porque às vezes, assim, muita gente tá sorrindo da boca para fora. E tá ali pedindo uma ajuda, às vezes não tem coragem. Então eu achei aquilo assim uma força para quem foi. chegar até o final e pegar. Todas têm histórias maravilhosas, né? Lindíssimas. Mas essa é a questão. Eu acho que às vezes as pessoas ignoram que você mostrar vulnerabilidade é mostrar muita força, né? Então eu acho que isso a gente ignora. A gente quer ser forte, mostrar o tempo todo, e às vezes você não tá bem, tudo bem, não tá bem, ou enfim, alguém vai te ajudar se alguém souber. E essa parte da Nuno, eu chorei toda vez que eu fui revisar. Uhum. Uma parte que escreveu foi a Mari, né? É muito incrível, e ainda conhecendo a Nono, então assim, foi um negócio assim muito. Foi uma catarse. Eu acho que o livro ele é uma catarse, porque tem esses momentos super fortes, aí daqui a pouco você dá risada, quando você lê Verdade. uma outra parte mais que a pessoa passou alguma coisa, ou você se sente forte, porque, por exemplo, para mim, quando eu li alguma coisa assim de uma das mulheres super foda, que você fala, meu, nada atingiu essa mulher, impossível, né? Exato. E aí, quando ela conta a história, você fala, como assim? Que é igual uma das meninas comentou, nossa, eu pensei que era só eu, porque a gente tem muito isso. A gente se coloca tão para baixo, às vezes, e é inconsciente, que a gente sempre pensa que somos só Cláudia nós. Doval. A Uhum. Cláudia também. Então, se a gente pensa sempre que é algo só nosso, né? Que aquele defeito só a gente tem, que aquela vulnerabilidade só a gente tem. Então, acho que o livro, ele trouxe muita força nas vulnerabilidades, né? Nossa, achei topíssimo, muito lindo. Acho que a outra que me chamou a atenção também foi quando a Sarita fala que largou tudo e foi viver o sonho do pai. Sim. Nossa, aquilo assim, e hoje você vê o tamanho da potência. Então, é aula atrás de aula, muito lindo. Parabéns pelo livro, meninas. Muito top. Obrigada. E legal, a gente pôde conhecer, olha só, de bônus, de presente, quem está aqui conosco hoje, né, Tice? Teve Sim. aí ó, a oportunidade de conhecer a história, não estava no nosso Bastidores. combinado, não é verdade? E vocês conheceram a história sobre, né, do livro do agro, das mulheres do agro. Aí tem um Instagram, tá, meninas? Quem quiser adquirir, fique à vontade, histórias lindas. Tice, agora eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós sobre a sua profissão, especialista em crédito no agro e as operações de barter, consultora em diversidade e gênero e liderança feminina no agronegócio. Faz aí Vamos lá. um apanhado geral para nós, por O favor. que acontece, né? Eu trabalho com operações de barter aí há mais de 11 anos, né? Um Uhum. pouco mais de 11 anos. E assim, vamos dizer que eu entrei quando era mato, né? Porque as operações ainda estavam sendo trabalhadas e estruturadas. Alan. Uhum. E o que é legal, né? Para mim foi muito interessante. Eu aprendi muito o barter na prática, estruturando, porque trazendo mais segurança para a operação, né? A questão do crédito também. Então, assim, eu sempre trabalhei com quem fornece crédito.
E aí eu sempre quis trabalhar nessa lógica muito educativa, né? Então, Uhum. todas as minhas operações eu sempre trabalho nesse sentido. Não, a gente vai dar devolutiva, mas tem que ser algo educativo, tem que agregar alguma coisa para o produtor. Não é só falar, não, você está errado, né? Não, Legal. olha, vai lá, regulariza o seu cadastro ambiental rural, sua matrícula está com esse problema. Eu acho isso muito importante, porque a gente tem que entender que é um pouco desse esse direito ultrapassado, sabe? De que tem um lado e outro. Até tem, mas no final nós estamos todos do mesmo lado, porque a gente precisa dar crédito, tomar crédito para evoluir, para fazer o setor crescer, para produzir. O nosso desafio é pequenininho, é só alimentar o mundo. Então, assim, né? A gente tem que trabalhar em conjunto. E assim, esse trabalho ele só dá certo se o pessoal do crédito entende quais são os riscos, se o produtor entende por que o crédito está mais caro, por que a RJ não é, né, a melhor coisa do mundo, por que a documentação dele está sendo reprovada. Eu sempre gosto de falar assim, vamos trabalhar de forma educativa? Então, assim, não é que a sua documentação não serve para mim, a sua documentação não serve nem para você, porque ela está Uhum. errada, né? Então, eu sempre trabalhei mais nesse sentido. Tanto estruturando quanto fazendo as operações aí de barter e crédito, né? Dando aula também, eu sou professora lá da Andave, Educandave, de barter e crédito, na parte de noções jurídicas do crédito, porque o crédito tem muito essa parte jurídica, né? Tanto que muitos são bacharéis em direito e estão trabalhando no crédito, né? Que é muito bom, agrega Uhum. muito um profissional desse. E na parte de gênero, diversidade, eu sempre trabalhei muito isso, a questão da liderança feminina, né? Legal. E quando eu falo que eu trabalhei na minha equipe mesmo. Então, a minha equipe, por muito tempo, a minha equipe é grande, mas por muito tempo eu só contratava mulheres. Por quê? Porque eu trabalhava nas duas áreas mais machistas, né? E menos inclusivas, que é o direito e o agro. Eu juntei as duas, né? É, olha Então, só. então eu queria, de certa forma, trazer um certo equilíbrio, né? Então eu comecei Beijo, trabalhando, Jana. Beijo, Mi. eu comecei trabalhando só com mulheres, eu só contratava mulheres que eu queria formar, eu queria que elas se sentissem empoderadas. A partir de determinado momento eu comecei a contratar homens também, vamos por assim, E né? Tice, como assim? Pode falar um pouquinho para nós essa parte de formar mulheres, desenvolver a liderança? Isso foi complicado, até porque às vezes tem aquela competição e É, você ser uma gestora e fazer com que as assim, suas lideradas se despertassem para esse olhar. Como que é? Eu acho que tem essa dúvida, é minha, sim, e acho que de mais um eu, bando de líderes que estão aqui ouvindo a gente. sim. O pessoal Preparar mulheres. sempre fala nessa questão, né? Ah, trabalhar com mulher é difícil. Eu acho que trabalhar com pessoas é difícil, né? Porque no fundo são pessoas. E quando a gente não percebe isso, e isso eu Uhum. estudei muito, né? Eu comecei a estudar gestão de pessoas e tudo mais para entender. Porque assim, quando a gente não entende que aquela pessoa vai vir com a carga, porque assim, a gente tem muito esse negócio, né? Ah, e em casa você é um negócio, e aí no trabalho você é outra. Mas no final nós não somos. Você não passa a porta do escritório e vira uma outra pessoa. Você vem com essa carga. A sua carga emocional, os seus problemas, tudo vem. E quando a gente não olha pessoas, a gente vê um funcionário que está dando lucro ou prejuízo, que está sendo produtivo ou não, eu acho que aí é o problema da gestão, né? Que aí eu Uhum. acho que é onde diferencia, que eu sempre gosto, assim, eu me vejo como uma liderança, né? Eu não me vejo como chefe, porque chefe manda e quer resultado, né? Eu acho que a liderança também coloca a mão na massa, né? Então eu sempre brinco, todos os momentos que estava pico de safra, minha equipe tinha que trabalhar o final de semana, eu estava lá. Tinha que trabalhar feriado, eu estava lá. Eu não estava em casa lixando a unha na piscina, né? Então, eu acho Uhum. que essa também é uma diferença de quem é líder e quem é chefe, né? Vamos por assim. E você Uhum. vê o seu funcionário, você vê quem está trabalhando com você como uma pessoa, né? Então vai ter um dia de merda, vai ter um dia de merda. Essa pessoa vai errar tudo nesse dia, porque o dia dela tá uma merda. Entendeu? Então não é porque ela é uma merda de pessoa. Uhum. E isso é muito difícil. E a gente tem que trabalhar, nós gestores também temos que trabalhar para entender isso. E aí, voltando na questão do trabalhar com mulher, né? Eu tive Obrigada, uma, Dani. eu tive uma funcionária, eu contratei, tinha contratado ela recentemente, as outras minhas eram mais Uhum. antigas. E aí, enfim, teve um atrito com duas pessoas da equipe. E aí ela chegou para mim, né? Ai, trabalhar com mulher é difícil, né? Aí eu falei, nossa, é verdade, eu acho que eu vou demitir você. Aí ela falou, não, mas por quê? Eu falei, porque Ah. você falou que trabalhar com mulher é difícil e você é uma mulher.
Não, mas trabalhar com a fulana é difícil porque ela é muito, ela não é resiliente, ela é muito agressiva nas respostas. Eu falei, então o problema é como ela se conversa com as pessoas. O problema é que ela é agressiva na resposta dela e que ela não aceita críticas. Não é que ela é mulher. Aí ela falou, eu falei, tá vendo? Você acabou de salvar seu emprego. Olha a diferença. Então, quando a gente traz esse negócio, trabalhar com mulher é difícil, é igual falar, mulher é fofoqueira. Gente, vocês nunca viram homem, né? Tipo assim, aqui, quando eu dou o exemplo de escritório, tipo, os meninos sabem as roupas que a gente repetiu. No campo, RTV, gente, eu amo RTV porque a gente sabe tudo que tá acontecendo no campo, né? Aqueles grupos de WhatsApp deles. Então, assim, todo mundo é fofoqueiro, porque é coisa de gente, não é coisa de mulher ou coisa de homem, né? É óbvio que a gente tem diferenças, mas a gente não pode tornar essas diferenças desigualdades. Ótimo, Esse é muito o bem ponto, colocado. né? Eu sou diferente de você, Rô, como mulheres. Então, assim, essa é a questão que a gente tem que pensar, né? E eu sou meio grossinha nas respostas. Então, eu gosto de dar esses trucos que a pessoa acorda para as coisas loucas que ela tá falando ou reproduzindo. Porque também nós somos seres sociais, a gente vai reproduzir, né? Vai reproduzir coisas. Nossa, muito top. E aí, quando você analisando, aí ouvindo e processando a sua resposta, me veio muito forte esses dias, até um post, sabe, Tice, que a Nonô colocou no store dela, perguntando se nós achávamos certo, num Instagram profissional, a pessoa colocar store de vida pessoal. Aquilo, gente, me chamou a atenção mesmo. Eu prendi, parei ali e fiquei olhando. E outra meditação que você me trouxe é quando a nossa vida, assim, 50% da minha parte de desenvolvimento humano foi que as pessoas falavam assim, até na porta da empresa, você é uma, da porta para dentro, você é outra. Eu falava, gente, mas como que eu vou dividir? E assim, eu fui educada há muito tempo. E aí, aonde que esse ensinamento, um tanto quanto, para mim, contraditório, com o que a Nonô colocou, me fez meditar. Porque, gente, você é um. Nós somos unidade. E Sim. toda a nossa saúde, e toda a nossa essência, toda a nossa bagagem faz com que a gente seja a pessoa que nós somos, o profissional que nós somos. Eu acho que é um mix de tudo. Sim. Não sou um robô, Shelly, é isso mesmo. E eu não concordava. E aí agora quando você fala, né, Mas você sabe uma coisa que, 2 pontos, né? Com relação a essa questão do perfil profissional nas redes sociais, eu acho que a gente tem que entender a diferença entre a gente transmitir a nossa realidade e transmitir a nossa intimidade. Eu separo. Então, legal. Assim, eu não transmito a minha intimidade, porque eu tenho várias coisas que eu não compartilho na minha rede social. Assim como o meu dia tá uma merda, eu não ligo a webcam, né? E fico chorando, assim. Você não faz um divã lá. Eu não faço. Mas eu compartilho muito a verdade. Então é a mesma Tiziane, só que é uma versão. É uma fatia, né? Com relação ao ponto desse negócio, né? Que parece sempre aquelas coisas de RH. Não, você é 2 pessoas. E assim, eu sempre sofri muito com isso, Rô, por muitos anos. Eu sempre sofri muito, porque eu sempre fazia e eu sempre era muito criticada, que eu misturava muitas coisas com meus funcionários, que eu ficava sabendo muito da vida, que eu me intrometia, que não sei o quê. Porque uma funcionária minha não estava bem, sei lá, teve algum problema muito sério, eu dispensava e fazia ela compensar outro dia, né? Porque ela não tá bem, ela não vai render, e aí vai ser uma merda pra todo mundo. E, não tá certo, enfim. E aí eu ficava muito assim, gente, e o que aconteceu? Que eu gosto sempre de falar, eu fui ler um livro da Sheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook, que ela não sabe, mas ela é minha melhor amiga, eu sou obcecada por ela. E no livro ela fala sobre isso. Faça acontecer? Eu amo esse livro. O Faça Acontecer. Leiam, meninas. Top. É maravilhoso. Né? E tem uma parte que ela fala sobre isso, que nós somos a mesma pessoa. E aí, como é interessante, como é importante, todo aquele sofrimento que eu continuei fazendo, mesmo todo mundo falando que estava errado, né? Todo aquele sofrimento de eu me achar inadequada, mas achar que não fazia sentido outra coisa, quando ela validou, eu falei, tá vendo? A porra da CEO do Facebook falou que tá certo. Agora ninguém desbanca mais, eu tava no caminho certo esse tempo todo. E eu acho muito importante esse negócio de você entender, né? E as pessoas validarem o que você está sentindo. Porque eu acho que você tem que ser humano. Porque as pessoas, né? Travou? Travou? Voltou.
Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente tem que ser humanos, né? A gente tem que ser verdadeiro. É óbvio que você tem que ter limites, né? Em tudo Uhum. na vida, e não é só vida profissional, em tudo a gente acaba tendo limites. Você tem aqueles amigos que você fala mais besteira, você tem os amigos que você fala outra coisa. Eu mesmo tenho vários tipos de amigos para várias coisas, né? Eu tô conversando com a pessoa no WhatsApp e no Instagram eu tô conversando outro assunto com a mesma pessoa, então é normal, né? Ainda mais que eu sou geminiana, então eu sou doida, bipolar. Mas eu acho que o importante é a gente ser verdadeiro e a gente acreditar na gente. Então, para mim, foi muito importante, porque eu acreditei em mim, mesmo todo mundo falando que eu estava errada. E aí, quando a Ótimo. Sherry Sandberg apareceu na minha vida, eu me senti muito grata por não ter desistido do que eu acreditava, sinceramente. Muito legal, muito top. E isso é realmente. Então, cai por terra esse negócio. E, gente, assim, às vezes a gente se preocupa muito. E não estou falando que a gente não deva não se preocupar. Mas aí você fica, assim, toda polida, pensando na sofisticação. Ah, porque eu sou uma diretora em tal empresa, eu sou. Você tem que colocar nós temos que colocar na nossa cabeça que nós estamos naquele momento, naquela profissão, naquela posição, naquela situação. E às vezes o você se economizar e não colocar um pouquinho da sua história, não como você disse, não se expor, mas não colocar assim as suas qualidades, seu ponto forte, como você fez para chegar até onde você está, talvez não vai garantir o teu próximo passo. Porque você se fecha, acha que está num pedestal, mas aí, de novo, eu volto para essa meditação quando a Nonô fala, devo colocar ou não? Eu acho que deve, porque mostra a sua essência. E acho que assim as coisas têm muito mais sustentabilidade, vai muito mais longe quando é a tua essência, porque você coloca o teu coração em tudo. E os resultados aí ninguém mensura. Isso seja profissionalmente, seja na tua vida pessoal, familiar, nos E teus uma projetos, né, coisa, Tice? e uma coisa importante, né, que eu sempre gosto de falar é que assim, mesmo que você esteja fazendo uma burrice, vamos por assim, né, é a curva de aprendizado, né? Às Ótimo. vezes a gente precisa passar por aquilo, né? É igual os nossos pais, a gente tá lá fazendo merda na adolescência, porque sinceramente é a nossa fase, né? Às vezes a gente continua, mas assim, e aí fala, não, sabe, seus pais, ou sua amiga, ou sua irmã mais velha, eu dou conselho para minhas irmãs, não adianta nada. Então, tipo assim, Por que só que que aí, pede? e aí você vê que a pessoa, quando ela passou, e ela passou pelo aprendizado dela, e você tá ali do lado para dar esse suporte, e aí olha só que legal, né? Aprendeu. Então, eu acho que a gente também tem Gente, que ver vocês estão isso. fazendo uma máfia dos geminianos aqui hoje, Tice, e você Amei, convocou todos amei os geminianos, todos. foi? É bem isso. E eu acho que a gente tem que, vamos pôr assim, respeitar os nossos processos, né? Aquela historinha da Legal. lagarta que vai virar borboleta, então a gente tem que respeitar os nossos processos e os erros, eles fazem parte desse processo, gente, porque senão até a gente não cria essa casca mais dura e resistente para a vida, né? Porque a vida é muito Exatamente. dura, né? A vida é muito dura. E às vezes a gente precisa aprender. Então, eu acho que assim, não pegar como erro, como, eu sou burra, não sirvo para nada. Não, aprendi. Não vou mais colocar o dedo na tomada. Olha que mágico, porque eu tomei choque, né? Agora, não vou mais Verdade, fazer Tice. isso, né? Então, eu acho que porque às vezes a gente pega tudo como um derrotismo, né? E quantas Nossa, coisas a gente não sensacional. aprende daquilo, né? Porque eu aprendo bastante das coisas, principalmente quando a pessoa vai lá e fala para eu não fazer, eu vou lá e faço, né? Aí você fala, ok, entendi, não era para fazer. Então, eu acho que isso é bem importante, né? Principalmente na carreira, não só na vida, né? Mas na carreira. Então, é algo que eu levo sempre em conta. Verdade, muito top. Gente, é impressionante, porque o relógio, dia de quinta-feira, ele Boa. não está sendo meu amigo. Meu Deus, tem um monte de coisa ainda que eu quero saber e já são 8 horas. Aqui, né? 20 e 18. Mas seguimos. Vamos lá. Tice, a maioria das pessoas, assim, nos perguntam bastante e às vezes até a gente mesmo tem essa coceirinha. Como que, assim, qual é a tua dica, o teu olhar, a tua visão para a gente conseguir conciliar essa vida maluca que a gente tem, profissão, agenda de trabalho maluco, lotado, viagens, esses compromissos que a gente tem com vida familiar, vida pessoal, desenvolvimento, aí uma atividade física, a parte espiritual e às vezes assim isso pega para É nós que já muita estamos um coisa, né? pouquinho evoluídos e a moçada que está começando, como tá?
Então, para mim, como é que faz essa. É muito fácil a gente chegar e falar, é só fazer gestão de tempo, né? Que porra que é Ó, gestão de tempo, né? me dá a fórmula pronta. É muito abstrato. Eu uso uma fórmula assim. Então, para mim, gestão de tempo, ela não existe se você não tiver prioridades. E quando você não tem prioridades, você não consegue fazer gestão de tempo. Então, eu acho que você precisa entender o que é prioritário. E quando a gente não entende, eu uso uma regra minha, e eu falo isso toda vez que o pessoal me pergunta, que eu faço assim: o que é negociável e o que é inegociável. Então, eu Legal. sempre uso a minha prioridade dessa forma. E vou definindo. E assim, quando eu falo prioridade, não, às vezes o nosso erro é colocar que tudo é prioridade hoje. Então, às vezes, aquele passo na sua carreira é a sua prioridade, mas a médio, a longo prazo. Então, você pode trabalhar isso, né? Então, esse é um ponto. E aí, com isso, você vai definindo o seu tempo. Por exemplo, eu consigo dar conta de muita coisa, porque eu coloco lá na agenda, eu pego o final de semana, pego minha hora vaga, trabalho todas as minhas redes sociais, porque o pessoal acha que eu fico online o dia todo, né? Gente, eu trabalho o dia todo, senão eu não pago a luz, né? Não é? Então, Os boletos chegam. exatamente, eles chegam muito. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu chego no final de semana, e não é todo também, tem final de semana que eu fico mofando, assistindo Netflix e comendo chocolate. Mas tem os outros que eu pego, eu vou trabalhar minhas redes sociais, eu vou estudar, eu estudo muito o tempo todo, né? O agro é muito dinâmico. Então eu vou equilibrando. E assim, sempre a gente tem que respeitar, né? E assim, o corpo ele fala muito, e a gente não pode ignorar isso, né? Então, dentro dessas coisas, é isso, e eu acho que assim, traçar metas a curto, médio e longo prazo. E porque assim, às vezes a gente quer aquela meta, sei lá, virar diretor, que é a sua meta de Uhum. longo prazo. Mas ela é tão de longo prazo que, sei lá, você virou, sei lá, RTV sênior, você virou comercial, você virou gerente, e isso não adiantou de nada porque você não virou diretor. Então, esse é o ponto. A gente tem que traçar as metas de curto, médio e longo prazo, porque senão a gente nunca é feliz. Eu sempre tracei assim. Eu coloquei, ó, essa é assim, aí quando eu chegar nesse ponto eu quero estar assim. Só que também não é só colocar. A gente tem que entender que meta não é um diário que, sei lá, Deus ou qualquer entidade que você acredita vai abrir e vai ler e vai falar, Ticiane quer isso. Não, não é isso que vai acontecer. Você tem que correr atrás. Então não adianta você desejar ser o diretor, se para ser diretor você tem que ter 15 anos de experiência, mais inglês e mais não sei o que lá. E se você não tiver o inglês e os 15 anos de experiência, você não vai chegar naquilo. Então, quando você traça, você vai traçando quais os degraus você precisa subir. E outro Uhum. ponto, que aí é só realmente concluindo, é assim, não tenha medo de mudar a meta. Vou falar um que eu sempre conto, o pessoal Verdade. dá risada. Gente, a minha maior meta de vida eu era estagiária, descobri o agro. A minha meta, obsessão, era ser capa da Dinheiro Rural. Eu vivia, gente, eu vou ser capa da Dinheiro... A Dinheiro Rural não existe mais, gente. E aí? Né? Então, Como você lidou com isso? como? Agora é a Forbes. Mas assim, então, a gente não Forbes. pode ter medo de mudar. Às vezes você chega na sua meta de médio prazo, você fala, olha só, tá legal e eu acho que agora eu não quero ser diretor, eu quero fazer uma consultoria. Sei lá, sabe? Eu tô dando esse exemplo só para a gente definir que, às vezes, aquela pessoa que traçou a meta de longo prazo, quando ela chega na média, ela não é a mesma pessoa mais, O né? E caminho transforma. você tem que respeitar isso, né? Enfim, é só alguns pontos que eu trabalho em mim, né? E que eu estabeleço. Verdade. Tá tudo bem acontecer algumas alterações. O importante é você se planejar para não se perder e não se frustrar. E outra, você disse algo que eu acho fenomenal. Não pensem que algum ser de luz vai fazer por você. O negócio é tirar a bunda da cadeira. Se você admira, se você quer estar em algum lugar, gente, é ação, é atitude, é coragem. O impostor vai estar ali brigando com você. É. Não faça, não vá. E criar uma rede, Rô, que te apoie. Porque às vezes a gente está muito relacionado com pessoas tóxicas, né? Que tipo, Uhum. sabe aqueles falsos elogios? Ah, legal que você é blogueirinha agora. Tipo assim, isso não é um elogio, né? Isso é ardiloso, isso é maldoso, isso não é nenhuma crítica construtiva. Então, às vezes, a gente está tão dentro desse ambiente tóxico, porque tem Tóxico. amizades que são tóxicas e tudo mais, e a gente não percebe. E às vezes a gente tá num ambiente que vai apoiar a gente, vai falar, olha, amiga, tá, ficou legal, mas ó,
né? Você bebeu água, seu batom tá borrado. Eu fiz uma live com a cara toda borrada. Tudo bem, né? A live ficou. Então, assim, da próxima vez eu Vida vou olhar. real. Da próxima vez eu vou olhar isso. Então, eu acho que esse ponto a gente tem que estar num ambiente que nos fortaleça, com pessoas que, não aquelas pessoas que vão ficar passando, nossa, não ficou ótimo, mas ficou uma merda, a pessoa tá falando que ficou ótimo para não ferir seus sentimentos e você não evolui. Também não seja essa pessoa que quer sempre, que fica o pessoal fazendo carinho na sua cabeça. Você tem que ter pessoas sinceras, mas você também tem que ter pessoas que sejam carinhosas, vamos pôr assim. Não, e é um tema que infelizmente não vai dar tempo, mas assim, eu acho interessante a gente trazer e abordar também, aqui o que a Shelly está falando e como está no seu currículo, que você também é influencer. Então, acho que a gente precisa comunicar mais sobre isso, porque às vezes as pessoas também acreditam que você, assim, ser blogueirinha não é uma profissão. É uma responsabilidade gigante, a gente se prepara para isso, vocês investem para isso, vão atrás de notícias sérias, né? Então, é uma profissão também e precisa ser reconhecida como tal, né? Não vai dar tempo da gente entrar, eu gostaria, né? Vamos trazer a Michelle qualquer hora para falar sobre isso, né? Vamos apertar o rim dela, verdade. Disse, na sua área de atuação, quais ainda são os maiores desafios que as mulheres encontram? Nós temos 4 minutos apenas. Jesus! Aí tem que marcar outra live. Olha, Com certeza, amei. Eu topo. Eu acho que, fazendo bem rápido, eu acho que é a questão, não acreditar em si mesma e não estar ao redor de pessoas que acreditem nelas. Tem uma frase que eu gosto que fala assim, as mulheres precisam de voz. Para mim, não, as mulheres não precisam de voz, porque as mulheres têm voz. As mulheres precisam de pessoas dispostas a ouvi-las. Então, a gente tem que estar em lugares com pessoas dispostas a nos ouvir ou criar ambientes em que as pessoas nos ouçam. Eu acho que... Gente, palmas, coração, não é? Em 2 minutos, falei. Maravilhoso. A sua visão sobre a força da mulher no agro e nas propriedades rurais? Eu acho que as mulheres no agro e nas propriedades rurais são potência. Eu acho que essa é a palavra, potência. Potência de transformação, de inovação e de mudar, porque o mundo precisa ser mudado. A gente tem a missão de alimentar o mundo, a gente tem a missão de ser inclusiva, a gente tem a missão de ter igualdade de gênero. Então, eu acho que nós somos potência, os homens aí ao nosso lado, né? A gente tem que entender que quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede, porque todos juntos vamos para frente. Lindo, maravilhoso, meu Deus do céu. E o que você deixa de mensagem para essas pessoas que estão aqui conosco hoje, essa noite? Qual que é a mensagem da Tice para a nossa audiência? Gente, olha, adorei estar aqui com vocês e a minha mensagem é que vocês olhem para o lado, vejam se vocês estão em um ambiente inclusivo. Se não estão, tentem fazer esse ambiente inclusivo, né? Tem pessoas negras trabalhando com vocês, tem mulheres trabalhando com vocês. Pensem nisso e apoiem os seus amigos e amigas. Não sejam essa pessoa que vai ficar minando a confiança deles, porque é foda ter confiança. Às vezes a gente parece que é super confiante, mas não é. Então apoiem seus amigos, criem uma rede legal. Não desistam dos seus sonhos. Nossa, maravilhoso. Gente, é muito bom demais. Tice, eu ainda tinha mais um tufo de pergunta. Tem 1 minuto e 58. Eu, assim, do fundo do meu coração, eu agradeço. Foi fenomenal. Foi muito leve, né, meninas? E ela trouxe muita informação e conduziu brilhantemente bem. Eu deixo aqui o meu beijo, o meu abraço fraterno e a minha gratidão a todas essas mulheres topíssimas que estiveram com a gente até aqui, tá? E, Tice, despede aí do povo. Olha, foi um prazer, quero voltar já e espero que eu tenha acrescentado alguma coisa aí com vocês. Continua lá. Me sigam lá nas minhas redes também, eu compartilho bastante coisa e também estou aberta aí para a gente se ajudar, né? Eu acho que no final do dia, juntas somos mais fortes, né? Essa palavra parece clichê, mas ela é uma grande verdade. Verdade, gente. A Shelly, inscreva-se no seu... sim, eu tô com o canal do YouTube, se inscrevam. Tem o canal do YouTube, tem as redes. E nós vamos marcar outra, meninas. Vamos. Talvez não necessariamente seja numa quinta-feira, mas assim, Tice, vamos bater um papo? Nós vamos chamar todas vocês e vão vir aqui. E mandem os temas que vocês querem abordar, porque olha o tanto de conteúdo que esse ser humano tem para multiplicar na nossa vida. A gente faz um happy hour, eu abro uma cerveja aqui, a gente conversa. Topzera, amei.
Gente, Tá bom? recebam o nosso abraço, o nosso beijo. E quinta-feira que vem eu espero vocês aqui com mais uma convidada top, com mais uma história da vida real. Um beijo grande, gratidão. Beijo, gente. Fiquem com Deus, boa noite. Amei, Tchau, amei. amei também. Top. Tchau. Fiquem com Deus, até mais.